Então tá, meus queridinhos, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilinho, com esse friozinho, né? Começando a fazer os primeiros frios do ano aí, né, pessoal? Fica mais difícil de sair da cama, né? Mas a gente tem uma missão maior aí, né? Estudar, se preparar pro Enem, tá? Então, chegar lá e chutar o pau da barraca, como se diz, né? Tá? Ir super bem lá e garantir a vaguinha de vocês aí numa universidade, tá, pessoal? Muito bem, então bora lá estudar bastante, que é o que importa, né? Então, na última aula que nós tivemos do BNCC, que faz tempo, né, pessoal? Faz 2 semanas atrás aí que nós perdemos 2 aulas, né? Então, é complicado isso. Eu comentei com vocês na última aulinha que nós tivemos do itinerário Enem, tá? Então, a gente vai ter que dar um ligeirão aqui. Certo? Eu já preparei uma aulinha bem mais dinâmica, mais rápida, né? Pra gente não ficar atrelado muito a uma coisinha só, que a gente não precisa ficar perdendo tempo. Então, bora lá, né? Bora lá. Qualquer coisa vocês me peçam aí, se tiverem dúvida, podem abrir o microfone e perguntar. Tá? Então, a gente falava na última aula do BNCC de geometria analítica, né? Ok, nós estudamos lá a questão de ponto, baricentro, essas coisas assim. Aí ficou, eu não consegui continuar a equação da reta, né? Que eu vou começar na aula de hoje, tá? Falar de retas aí. Então eu vou começar apresentando aqui a tela para vocês, certo? Vamos lá. Vocês me deem o ok aí se já estão enxergando a tela. Ok, maravilha, pessoal. Gente, então é o seguinte, o primeiro assunto, então, né, é o estudo da reta, tá? É, a reta, pessoal, é uma coisa bem simples da geometria analítica, ela não tem muito mistério, tá? Tem outras figuras na geometria analítica que são bem mais complicadas, né? A própria circunferência é um pouquinho mais chatinha, mas a gente vai ver isso mais adiante, tá? Mas existem a parte de cônicas que vocês não precisam estudar, porque olha, é muito raro cair no Enem. Eu acho que em todas as edições do Enem, se caiu uma vez ou duas, foi muito, tá? Então é uma coisa que a gente não vai se atrelar nas cônicas. As cônicas é o estudo da elipse, da hipérbole, e entre outras figuras geométricas aí analisadas na geometria analítica, tá? Então vamos ao que interessa, que é o que realmente cai no Enem, tá? Então vamos só falar da reta aqui primeiramente, tá, pessoal? Vocês já vinham estudando a reta lá no primeiro ano, tá? Quando vocês estudaram funções do primeiro grau, certo? Lá vocês estudaram a reta, certo? Só que de uma forma envolvendo funções, tá? Então lá vocês tinham lá f de x é igual a ax mais b, ok? Isso aqui, gente, é a forma geral da função do primeiro grau, tá? É a lei que determina a função do primeiro grau. Bom, a gente sabia lá no primeiro ano que esse f de x aqui, ó, é possível substituir por y, né? Y igual a ax mais b. Ok. E pessoal, isso não é só a lei de uma função, isso é a equação de uma reta, tá? Então isso é uma coisa que nós vamos aprender na aula de hoje de uma forma um pouquinho diferente do que você aprender lá no primeiro ano, tá bom? Então, simbora comigo aqui. Então, pessoal, como é que a gente determina uma reta? Bom, a gente sabe que uma reta, pessoal, ela é determinada por 2 pontos, tá? Ou seja, eu não posso em um ponto só determinar uma reta. Por quê? Vejam bem, se eu tiver apenas um ponto A, tá? Eu sei que nesse ponto A passa essa reta aqui, ó. Concordam comigo? Mas também passa essa outra aqui. Também passa essa outra aqui. Também passa essa outra aqui. Então a pergunta que eu faço é: por um ponto, quantas retas passam por este ponto? Infinitas retas, muito bem. Quem é que falou? Ok, Milbert. Olha, pessoal, ó, é sempre a Milbert que responde, ou a Júlia, ou o rapaz ali que eu não me lembro o nome agora. Então, assim,
eu quero participação, tá, galera? Todo mundo participando aí. E eu vou fazer de novo, ó. Quando eu chamar alguém para responder e não responder, eu já sabe. Vou dar um FO negativo aqui. Porque o pessoal não tá acompanhando as aulas direito aí. Aí depois se ferra, tá? Então vamos se ligar. Gente, então olha só. Determinação de uma reta, tá? Então, para determinar uma reta é necessário 2 pontos. No momento que eu tenho 2 pontos, eu sei que por esses 2 pontos sempre vai haver uma reta passando, tá? Então eu determino qual a reta passa por esses 2 pontos, né? Por isso se chama determinação de uma reta, tá? Show de bola. Então aqui neste caso eu tenho um exemplo aqui, o ponto 2 e 3 e o ponto 5 e 4. Então tá aqui os 2 pontinhos, certo? E eu sei que por esses 2 pontos passa essa reta R aqui, tá? Então é fundamental o cara ter essa noção aí de reta, tá? Perfeito. Então por 2 pontos passa uma única reta, tá, pessoal? Beleza. Agora, tem uma outra forma da gente determinar uma reta, que é o ponto que ela passa. Então, no caso aqui, a reta está cruzando no ponto 2 e 0. E ela forma com o ângulo, desculpa, ela forma um ângulo aqui de 45 com o eixo do x, tá? Então, o que acontece é o seguinte, ó. As duas formas de a gente determinar uma reta é bem simples. Por 2 pontos, ou se a gente não tiver 2 pontos, a gente tem que ter um ponto que essa reta passa e o ângulo formado entre essa reta e o eixo do x no sentido anti-horário, que é que nem do ciclo trigonométrico, né? A gente mede os ângulos no sentido anti-horário, tá bom? Então aqui, ó, essa reta ela formou um ângulo de 45 graus com o eixo do x e nós temos um ponto P, que é o ponto que ela intercepta o eixo do x ali, certo? Poderia ser um ponto aqui, professor? Poderia sim, é só a gente, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse uma outra situação, né? Eu tivesse aqui, deixa eu pegar essa ferramenta aqui, tá? E eu tivesse o ponto, pessoal, aqui, ponto P aqui. Ok, eu conheço esse ponto P, né? Ele vai ter lá as suas coordenadas x e coordenadas y, né? E aí eu teria aqui um ângulo pode chamar de θ, de alfa, tá? Que é o ângulo formado entre o eixo x e a reta em questão, tá bom? Beleza, sabendo o ângulo e sabendo o ponto, eu consigo até determinar depois a equação desta reta, tá? Maravilha. O que é a equação da reta, pessoal? É a lei da função que determina essa reta, tá, pessoal? Show de bola. Então, seguindo aqui, nós temos a seguinte situação. Vamos lá, todo mundo acompanha bonitinho aí. Vocês lembram que quando vocês estudaram função do primeiro grau, lá no primeiro ano do ensino médio, ou até mesmo no 9º ano, já viram alguma coisa, né? Vocês se recordam, pessoal, que a equação ou a função lá que vocês aprenderam, né? F de x igual a x mais b, né? Vocês chamavam este azinho aqui, ó, de coeficiente angular, correto? O a é coeficiente angular. E o b aqui ele era chamado de coeficiente linear. Aí vocês sabiam lá que se esse a era maior do que zero, a função era crescente, e que se esse a era menor do que zero, a função era decrescente. Certo? Concorda comigo? Ok, muito bem. Então, pessoal, eu pergunto agora o seguinte: por que que ela é crescente e por que que ela é decrescente? Se o A é positivo, ela é crescente, se o A é negativo, ela é decrescente. Por que isso? Alguém estipulou isso? Alguém disse é assim e pronto? Não, tem toda explicação analítica. Ó, se a gente for ver a reta aqui, neste caso aqui, a reta está formando aqui com o eixo do x um ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui, ele é um ângulo menor que 90 graus, ou seja, ele está compreendido entre 0 e 90 graus, certo? E a tangente, pessoal, se a gente for ver, vamos lembrar aqui ligeirinho do ciclo trigonométrico, tá? Vamos lembrar dele aqui. Oh, meu pai. Aqui, certo? A tangente, ela é positiva no primeiro, negativa no segundo, positiva no terceiro e
negativa novamente no quarto, certo? Então, se eu tenho um ângulo entre 90, né, entre 0 e 90 graus, esse ângulo está na parte positiva do ciclo trigonométrico, tá? Então, a tangente desse ângulo é positiva, ok? E se este ângulo aqui, ó, é um ângulo obtuso, né? A reta forma com o eixo do x um ângulo obtuso maior que 90 graus, né? Entre 90 e 180. Então, neste caso, ó, ele estaria no segundo quadrante da tangente, tá? Então, seria negativo. Então, por isso, pessoal, que o coeficiente A ser positivo, a função é crescente. E se o coeficiente A ele é negativo, a função é decrescente. Tem tudo a ver com o ângulo que a reta forma com o eixo do x. Quando a gente aprendeu função no primeiro grau, a gente só aprende o quê? A positivo, função crescente, A negativo, função decrescente, tá? A gente não analisa muito esse ângulo aí, tá certo? Então, por isso que agora nós estamos fazendo a geometria analítica, nós estamos fazendo a parte da análise das retas, tá? Certinho? Então, tá claro isso aqui que eu quis passar para vocês? Sim ou não? Beleza, show de bola. Então, agora, o que acontece, pessoal? Tá? Nós temos que o coeficiente angular na geometria analítica, a partir de agora, nós vamos chamar de M, não de A, tá? Só para diferenciar um pouquinho, certo? É a mesma coisa, professor? Sim. Se eu quiser chamar de A e não de M, professor, eu posso? Pode, tá? Mas vamos adotar o M aqui nas nossas aulinhas como coeficiente angular, tá? Todas as fórmulas que a gente vai aprender daqui para frente também vêm com M, tá? É um padrãozinho já. Então, o M é o coeficiente angular de uma reta R com uma inclinação alfa, né? Diferente de 90 graus. Alguém sabe me dizer por que essa inclinação ela não pode ser de 90 graus? Vai ser perpendicular ao eixo do... Aí não vai ser nem crescente nem decrescente. Não seria bem isso porque a gente pode ter uma reta constante, que é aquela reta horizontal, né? Ela é paralela ao eixo do x, ela forma 0 grau. Ela é uma reta constante, né? Ela não cresce nem decresce. Aqui o ângulo não pode ser 90 graus porque não existe a tangente de 90 graus. Ou seja, tangente de 90 graus é uma reta paralela à tangente. Lembra que a tangente, pessoal, deixa eu explicar do lado aqui. Vocês lembram que a tangente é uma reta aqui, ó, paralela ao eixo do y, sim ou não? Então, quando nós temos 90 graus, a tangente de 90 é paralela a esse eixo da tangente. Então, não existe a tangente de 90 graus, tá? Então, isso não quer dizer que não possa existir a reta vertical. Existe a reta vertical. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta. Uma reta vertical é considerada uma função? Sim ou não? Vocês lembram essa situação aqui, ó? Deixa eu fazer aqui do ladinho aqui. Fazer aqui, ó. Opa. Quando vocês tinham essa situação aqui, por exemplo, assim, isso aqui é uma função? É o gráfico de uma função, sim ou não? Não, por quê? Porque se eu cruzar uma linha vertical aqui, eu tenho duas imagens para o mesmo valor de x. Então, esse valor de x, por exemplo, aqui, ó, 2. O 2 e 2, por exemplo, 2 e 2 e 2 e 5, sei lá. Um mesmo elemento do domínio não pode ter duas imagens no contradomínio, ou seja, isso não era uma função, tá? Função é quando tu passa uma linha vertical no gráfico da função, por exemplo, aqui, ó, a reta, ela é uma função, né? Se eu passar aqui umas linhas verticais, ó, todas as linhas vão interceptar o gráfico em apenas um ponto. Isso quer dizer que cada elemento do domínio tem apenas uma imagem, tá? Então, uma reta vertical não é considerada uma função, porém ela existe, ela é uma reta vertical, certo? E existe inclusive uma equação para ela, que é o que nós vamos ver agora, tá? Então, pessoal, para descobrir o coeficiente m,
Se a gente sabe os ângulos, a gente. Desculpa, se a gente sabe o ângulo, a gente consegue descobrir o coeficiente angular. E se a gente conhece dois pontos também que a reta passa, nós também conseguimos o coeficiente angular. Eu já vou explicar isso para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Então, para começar aqui, pessoal, vamos lá. Eu tenho uma reta que forma com o eixo do x um ângulo de 45 graus, certo? Então, para eu descobrir qual é o coeficiente angular desta reta aqui, basta eu fazer o quê? A tangente de 45 graus, a tangente de 45 graus vai ser o coeficiente angular m, que é o que eu quero, tá? Então basta eu lembrar daquela tabelinha que eu já mostrei para vocês duas vezes no itinerário Enem, né? No itinerário no CAUNI. Qual é a tangente de 45, pessoal? Qual é a tangente? É 1, né? Tangente de 45 é 1. Então, essa reta aqui, pessoal, ela tem coeficiente angular 1, certo? Então, ela é uma reta do tipo y igual a 1x mais alguma coisa, ou menos alguma coisa, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai aprender a fazer isso, então fiquem tranquilos aí, bem de boas, tá? Outro caso aqui, vamos lá. Eu tenho aqui uma reta que forma um ângulo de 120 graus. 120 graus é um ângulo maior do que 90 graus. Então, a tangente de um ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180, ou seja, está no segundo quadrante, a tangente do segundo quadrante ela é negativa, tá? Então, eu tenho que cuidar isso. Então, olha só, primeiramente, vocês acham que vocês estão livres já do ciclo trigonométrico? Não, a gente utiliza a todo momento o tal do ciclo trigonométrico, tá? Então, vejam bem comigo aqui. Eu tenho um ângulo de 120, certo? Eu tenho um ângulo de 120. 120 graus está mais ou menos aonde? 120 graus está mais ou menos aqui. Quem é que lembra da aula, de uma aula que eu dei para vocês de itinerário sobre trigonometria, né? Aqui está o 90, aqui está o 180, aqui está o 270, tá? Aqui está o 0 grau ou 360. Beleza. Pessoal, a gente sabe que aqui tem uma regrinha FPF, tá? Eu tenho que levar esse ângulo de 120 graus lá para o primeiro quadrante para saber o valor da sua tangente, tá? O ângulo de 120 graus ele equivale a qual ângulo, pessoal, no primeiro quadrante? Isso. O que quer dizer esse Fzinho aqui, ó? Quem é que lembra aí? Esse Fzinho quer dizer isso, quanto falta para 180. Muito bem. Então, quanto falta para 180? Falta 60. Então, o ângulo de 120 ele é equivalente ao ângulo de 60 graus no primeiro quadrante. Então, pessoal, como é que a gente faz isso aqui? A gente faz assim, ó. A tangente de 120 graus, ok? Vamos chamar de m já. M é igual a tangente de 120. Só que a tangente de 120 é igual a menos a tangente de 60. Por quê, pessoal? Porque segundo quadrante a tangente é negativa, né? E qual é a tangente de 60 graus, pessoal? A tangente de 60 é só raiz de 3, né? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tá? Então, meus queridos, o que que a gente encontrou aqui? A gente encontrou que o coeficiente angular desta reta aqui é menos raiz de 3, tá? Menos raiz de 3. Então, vocês têm que tomar todo esse cuidado, pessoal. Ah, o ângulo é maior do que 90 graus. Ah, então a tangente desse ângulo tem que ser negativa. Por isso que a função é decrescente. Por isso que quando a gente descobria lá, tinha uma função no primeiro grau e o a era negativo, a função era decrescente. Tá? Então tem tudo isso. Tá? Show de bola. Outras, pois não. Exato, querida, exato. É, isso, vocês.
vocês vinham trabalhando só com A, né? A. Agora, a partir de desculpa, na geometria analítica se utiliza M, tá? Que nem eu falei no início da aula, se vocês quiserem, se acharem melhor usar o A, pode usar o A, não tem problema, não vai dar errado. O que vai acontecer somente? Quando a gente estiver trabalhando com equação da reta e distância de ponto à reta, nós vamos trabalhar muito com A. E esse A não vai ser o coeficiente angular. Esse A vai ser o coeficiente x da equação da reta, o coeficiente do x lá, né? Que acompanha o x na equação da reta, tá? Nós vamos ter uma equação assim, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Isso aqui é a equação de uma reta, tá? O Azinho é o coeficiente do x, que nem vocês tinham uma equação do segundo grau, né? AX quadrado mais BX mais C, tá bom? Então, por isso que a gente, na geometria analítica, utiliza o M, para não confundir com esse coeficiente x aí, tá? Perfeita? Perfeito, pessoal? Show! Então, bora lá. É questão de costume. Daqui a pouquinho vocês estão acostumados já e não confundem mais, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui uma reta vertical, pessoal. Nós temos aqui uma reta vertical. Qual é o ângulo que essa reta forma com o eixo do x, pessoal? 90 graus. Tá. Se ela forma 90 graus com o eixo do x, tá? M vai ser a tangente de 90 graus. Aí nós temos um probleminha, porque a tangente de 90 graus, ela não existe. Então, isso quer dizer que eu não consigo determinar uma equação da reta usando a lei de uma função. Mas, pensem comigo aqui. Vamos supor que o x aqui, ó, aonde a reta intercepta o eixo do x, seja, sei lá, 3, tá? Tô inventando aqui, seja 3. Esse ponto aqui seria o ponto 13, 0, concorda comigo? 13, 0. Aqui, ó, seria, se fosse 1 aqui, esse outro ponto aqui seria o ponto 3 e 1. Esse outro ponto, se fosse no 2, seria 3 e 2. Esse outro ponto aqui seria 3 e 3, e assim por diante. Bom, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Vocês lembram quando vocês tinham, lá na função do primeiro grau, quando vocês estudaram, vocês tinham retas horizontais assim, tinha ou não tinha? Ok, e aí vocês tinham que a lei da função era ax mais b. Aí, lembra que quando tinha somente o b, era chamado de função constante, correto? Sim ou não? Porque ela não crescia nem decrescia, ela se mantinha constante, ou seja, uma linha horizontal, né, ela é paralela ao eixo do x. Olha só, vamos supor que ela passasse aqui no 3 também. Então, a equação a lei dessa função seria f de x igual a 3. Concordam comigo? Ok. Então, olha só, essa é uma reta, eu vou dar a diquinha, eu quero ver quem me responde. Essa reta ela é horizontal, ela intercepta o eixo do y no 3 e a equação desta reta ou a equação dessa função, a lei da função é f de x igual a 3. Ou seja, y igual a 3. Né? Isso aqui eu posso escrever como sendo y igual a 3, tá? Então, qual vai ser a equação dessa reta aqui? Porque ela tem uma equação também. A equação da reta vertical vai ser o quê? D diquinha. Exato, exato. X igual a 3. Professor, eu nunca imaginei que um valor de x pudesse ser a equação de uma reta. Sim, meus queridos. X igual a 3 é a equação de uma reta vertical que intercepta o eixo do x no 3. Tá? Então, para não se confundir, tá? A reta horizontal ela intercepta o eixo do y. Então, a equação é y igual aonde ela intercepta lá. No caso, 3, y igual a 3. A reta vertical ela intercepta o eixo do x. Então, a equação dela é x igual ao valor aonde ela intercepta o eixo do x. No caso aqui, 3. Então, x igual a 3.
Alright, entendido? Muito bem, meus queridos. Show de bola. Então, aqui está o caso da equação. Oi, fale. Isso. Isso, exato, exato, exato. Isso, isso aqui é a equação da reta vertical, tá? Se eu tivesse lá x igual a 5, x igual a 5, x igual a 5 é a equação de uma reta vertical que passa exatamente lá no 5. Entendido? Isso, tu não utiliza f de x igual a ax mais b, porque o a, ele não existe, né? O a não existe, porque é uma reta vertical, forma 90 graus, tangente de 90 não existe. Então, isso aqui a gente corta, certo? Ok? Beleza, show de bola. Bora lá então? Então, a reta, a próxima aqui, nós temos uma reta horizontal. A equação dela, né, se ela passa aqui no 3, né? Então, nós teríamos lá y igual a 3. Tá? Se ela passasse no 4, y igual a 4 e assim por diante. Essa reta horizontal vocês já vinham utilizando lá no primeiro ano, quando aprenderam função do primeiro grau. Tá? Então, é a famosa função constante, né? Tá certo? Bem, uma coisa, ó, o pessoal acha que a função constante, ela é uma função do primeiro grau. Na verdade, ela não é uma função do primeiro grau, tá? Ela é apenas uma função constante, o nome está dizendo. Constante, ela é uma reta, mas ela não é considerada função do primeiro grau, tá? Não é uma função afim, tá? Muito bem, porque olha só, a função do primeiro grau, vou dar um exemplo aqui para vocês, é 2x menos 3. Isso aqui é uma função do primeiro grau, por quê? Nós temos o x aqui que é 1, ó. O expoente do x é 1, tá? Então, quando nós temos f de x igual a 3, isso aqui não é uma função do primeiro grau, tá? É uma função constante. Fechou? A gente estuda junto com a função do primeiro grau porque o gráfico dessa função é uma reta, assim como a do primeiro grau também é. Tá? Então a gente tem que tomar esses certos cuidados. Tá bom? Então, ó, essa aqui, qual é o ângulo que essa reta forma com o eixo do x, pessoal? Olha a minha pergunta, com o eixo do x. Alguém sabe me dizer? Qual é o ângulo que esta reta U forma com o eixo do x? Zero, isso, exato. Então, o coeficiente angular é a tangente de 0 graus, que é zero. Por isso que na função f de x igual a ax mais b, o coeficiente angular aqui, que era a, né? Ele fica zero, tá bom? Quando a gente trabalhar com geometria analítica, a gente vai trocar o a por m e o b por n. Então fica mx mais n, a equação da reta, tá? Isso a gente vai aprender com mais calma daqui a pouquinho, tá, pessoal? Tudo bem? Beleza. Então, as retas que formam 90 graus, tá, com o eixo do x são chamadas de retas verticais. As retas que formam 0 graus com o eixo do x são chamadas de retas horizontais. E as retas que formam qualquer outro ângulo diferente de 90 e de 0 graus são chamadas de retas oblíquas, tá? Então, só uma notinha aí, tá? Agora, então, vamos lá. Cálculo do coeficiente angular de uma reta não vertical por dois de seus pontos. Beleza. Por que uma reta não vertical? Porque se ela for vertical, não existe a tangente, tá? Então, por isso que a gente já fala não vertical. Então, nós temos o caso em que a reta ela é uma reta que forma um ângulo menor do que 90 graus e maior que 0 graus, entre 0 e 90 graus. Uma reta que forma um ângulo alfa com o eixo do x maior que 90 e menor que 180, ou seja, no segundo quadrante, tá? Um ângulo obtuso.
E nós temos a reta horizontal ao eixo do x, né? Paralela ao eixo do x, desculpa. Que é uma reta aí que forma um ângulo de 0 graus com o eixo do x. Então, como é que a gente calcula isso aqui? Vamos lá. Vamos supor, então, que nós tenhamos esta situação aqui, tá? Vocês conseguem enxergar bem aí, pessoal? Fica pequeno? Tá de bom tamanho ou não? Tá bom, então tá beleza. Gente, aqui está o ponto A e aqui está o ponto B, tá? O que é importante a gente entender? Existe a coordenada x do ponto A e existe a coordenada y do ponto A, tá? Que está ali, certo? Existe aqui a coordenada x do ponto B, que está aqui, e a coordenada y do ponto B, que está aqui. Show de bola. O que eu quero mostrar com isso aqui? Vamos lá. Essa distância aqui de baixo, ó, pode ver que isso aqui forma um triângulo, né? Isso aqui forma um triângulo. Essa distância aqui de baixo, ela é x do B menos o x do A. É isso? Concordam? Ok, essa distância do ponto B aqui até o y do ponto A aqui, no caso, seria yb menos o ya, que é esse aqui, ó, yb menos ya vai dar exatamente esse pedacinho aqui, ó, que é o que eu quero, que é esse pedaço de cá. É o mesmo, tá? O que formou aqui, meus queridos? O que formou aqui? Formou um triângulo retângulo. E vocês concordam que este ângulo aqui, ó, alfa, que é o ângulo que forma a reta com o eixo do x, esse ângulo alfa é exatamente este mesmo ângulo alfa aqui, ó, do triângulo? Concordam? Ok. Então, o que vai acontecer? A tangente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, é isso? Então, o cateto oposto, pessoal, tangente de alfa, o cateto oposto ao ângulo alfa é yb menos o y do ponto A. E o cateto adjacente é x do B menos o x do A. Portanto, a gente acaba de deduzir a fórmula para descobrir o coeficiente angular sabendo 2 pontos da reta. Então, se a gente conhece 2 pontos da reta, basta a gente fazer esse cálculo simples que nós descobrimos o coeficiente angular da reta. Então, a tangente do ângulo, né, mesma coisa aqui, vai ser o coeficiente angular m, tá? Então tá aí, pessoal, ó. Tá aqui a formulinha, é a mesma que eu acabei de deduzir para vocês ali, tá? Professor, eu posso inverter a situação, fazer ya menos yb sobre xa menos xb? Pode inverter porque vai dar negativo e negativo. Só vai trocar o sinal, só que troca o sinal em cima e embaixo, e daí acaba que dá o mesmo resultado, tá? Então, não se preocupem se inverter. O que vocês não podem fazer é isso aqui, ó. Em cima você faz yb menos ya, e embaixo você faz x do A menos o x do B. Aí sim, aí dá problema. Isso aqui vocês não podem fazer, tem que cuidar, tá, pessoal? Não pode fazer isso aqui. Senão um inverte, o outro não, aí troca o sinal, tá? Daí dá errado. Vamos lá comigo, então. Vamos supor, então, que nós tenhamos, pessoal, uma reta AB, tá? Nós temos uma reta AB que passa nos seguintes pontos. Letra A. Essa reta B passa no ponto 4 e 9, 7 e 15. Como é que eu vou descobrir o coeficiente angular desta reta que passa por A e por B? Eu simplesmente vou fazer y do B menos o y do A dividido por x do B menos o x do A. Então, o y do ponto B é 15, menos o y do ponto A, que é 9, tá aqui, sobre o x do ponto B, que é 7, e menos o x do ponto A, que é 4. Então, isso aqui vai dar 15 menos 9 vai dar 6, e 7 menos 4 vai dar 3. Ou seja, 6 sobre 3 é 2. Então, ó, m é igual
a 2, nesse primeiro caso aqui. Foi difícil? Não, né? Não foi difícil, foi super tranquilo. Tá? Me deem um ok aí que vocês estão escutando. Então tá bom. Tá bom. Obrigado. Às vezes parece que eu estou sozinho. É normal, tá? Esse sentimento mesmo. A distância, não tenho contato com vocês, né? A gente tá olhando vocês, então é. Mas isso vai passar, em algum momento vai passar. Vamos lá. Então, M é igual, nesse caso, ó, meus queridos, posso fazer direto, sem precisar ficar escrevendo a fórmula toda vez? Posso ou não posso? Então vamos lá. Y do B menos o Y do A. Então fica 10 menos 2 sobre x do B menos x do A. 1 menos 5. Tá? Então isso aqui vai dar 8 sobre menos 4, que vai dar menos 2. Esse é o coeficiente angular da reta que passa nos pontos B, A e B. Tá? Vamos lá para a letra C. Letra C, nós teremos aqui menos 16 menos 2. Ó, é da fórmula, menos 16 menos o y do ponto A. Ok? Então ficou menos 16 menos 2. E aqui vai ficar 2, que é o x do B, menos o x. Desculpa, o y do. Ai, meu pai. Menos o x do ponto A, tá? Então, menos com menos dá mais, tá, pessoal? Então, vocês têm que tomar esse certo cuidadinho aí, tá? Então, aqui vai ficar mais 4 embaixo, tá? Então, 16, menos 16 menos 2 dá menos 18 e embaixo vai dar 6. Isso aqui vai dar menos 3. Alright? You know? Do you understand? Ei, o professor fala até inglês, hein? Viu só? Muito que chique, hein? Então tá bom, pessoal. Eu falava muito, vocês estão prontos? Aí o pessoal falava, estamos, capitão. Aí eu parei de falar, porque senão não dá. Então bora lá, gente. 1 menos 7. Isso acontecia muito lá no sexto ano, quando eu dava aula no sexto ano, né? A criançada gostava de Bob Esponja. Então, 1 menos 7. E embaixo, menos 3, menos 4. Então, menos 3, menos 4. Bom, esse aqui vai dar menos 6 sobre. Desculpa, tá certo, sobre menos 7. Que é 6 sétimos, tá, pessoal? Ok? Professor, pode acontecer o coeficiente angular ser um número assim fracionário e não bonitinho que nem os outros? Pode, perfeitamente, tá? Pode ser qualquer valor real, sem problema nenhum, né? Decimal, como eu disse, o valor real engloba tudo isso. Agora o outro aqui, vamos lá. O coeficiente angular da letra E, então vai ser y do B menos o y do ponto A, então nós vamos ter 9 menos 9 sobre 2 menos 7. O que vai acontecer aqui? 0 sobre menos 5. Quanto que é 0 dividido por menos 5? 0. Muito bem. 0. O que significa esse resultado que nós encontramos aqui? O que significa esse resultado 0, pessoal? Não, isso é o coeficiente angular, é o ângulo que a reta forma com o eixo do x. Pode ser, mas também não pode não ser. É uma reta paralela ao eixo do x, é isso? Isso, é assim, ó. Nós temos ali o eixo do x, o eixo do y, e isso aqui é uma reta constante, é uma reta paralela ao eixo do x. Agora, aonde ela está passando aqui, como é que eu descubro? Olha aqui, ó. O y dela não é sempre 9? Então ela passa exatamente aqui no eixo do y no 9. E qual é a equação dessa reta?
É a mesma coisa que f de x igual a 9. Vocês têm que não olhar somente o y agora como sendo a coordenada y de um ponto. Mas agora y igual a 9 é a equação de uma reta, pessoal. Tá? É muito importante que vocês agora consigam fazer essa distinção, tá bom? Não é necessário que esteja f de x igual a alguma coisa para ser uma função, né? Para ser uma reta. Então, y igual a 9 é uma reta. É a reta que passa no eixo do y, exatamente no 9, e ela é paralela ao eixo do x. Então, é uma reta constante horizontal, certo? Então, quando o coeficiente angular, pessoal, ele for zero, significa que é uma reta horizontal. Entendido? Entendido? Show de bola? Show de bola. Então, mais uma aqui para fechar o pastel? Quer dizer, fechar o pastel nessa parte, né? Que tem mais aula ainda pela frente. Vocês acharam que iam se livrar? Não. Bora lá. Então, o que acontece aqui? Nós temos 2 e 5, 2 e 7. Ó, já deu para perceber uma coisa aqui. O que é igual aqui nos dois pontos? Oxe, e o soninho tá pegando, né? Então, olha lá, ó. 7 menos 5, que é o y do ponto B menos o y do ponto A, sobre x do B menos o x do A. 7 menos 5 vai dar 2 sobre 0. Quanto é que dá 2 dividido por 0, meus queridos? Não existe. Não existe. Então, se não existe... E aí? Não existe reta também, pessoal? Hã? Tinha reta? Então tá bom. Então, pergunto para vocês. É, qual é o valor do x, pessoal, nos pontos? Então, 1, 2. Então, na verdade, isso aqui é uma reta vertical que forma um ângulo de 90 graus com o eixo do x. Ou seja, não existe coeficiente angular, mas existe a reta. A reta é vertical. Então, ó, isso é uma coisa que você tem que entender, tá? Muito importante que você esteja claro na cabeça de vocês. Não existe coeficiente angular, mas a reta existe. E a reta é vertical, com o eixo do x, tá? Ela forma um ângulo de 90 graus. Tá, pessoal? Perfeito? Muito bem. Alguém ficou com dúvida aí? Não? Então tá. Qualquer dúvida, fale agora. Ou cale-se para sempre. Não, capaz. Pode pedir dúvidas depois no grupinho do WhatsApp. Tudo bem? Então, olha lá, ó. Os pontos 11, 7, 13 e K pertencem à reta R, representada abaixo. Determina... Opa, tá faltando coisa ali. Era para determinar a ordenada K do ponto B, tá? Faltou um pouquinho da palavra ali, mas não tem problema. É para deter a ordenada. Vamos deter a ordenada. Muito engraçadinho. Vamos lá. Pessoal, então, seguinte, todo mundo comigo aqui? Tô com os pés gelados aqui, eu vou dar... Sentei que nem índio agora no sofá. Bora lá. Então, é o seguinte, nós temos aqui 11 e 7, então este ponto A aqui é o ponto 11 e 7, e esse ponto B é o ponto 13 e K. Nós temos que descobrir este K aqui, que é a ordenada do ponto B, certo? Só que nós sabemos, meus queridos, nós sabemos aqui que o ângulo formado, a reta forma com o eixo do X um ângulo de 45, certo? Então vocês concordam comigo que a tangente de 45 graus, ela vai fornecer para a gente o coeficiente angular. Sim ou não? Yes ou não? Falhou? Falhou? Vocês concordam comigo que a tangente de 45, ela vai fornecer o coeficiente angular da reta? Ok, nós já estudamos isso, né? Então, a tangente de 45 na tabela vale 1. Isso quer dizer que o coeficiente angular desta reta vale 1, tá? Até aí tudo bem? Ok, show de bola.
Agora eu tenho que descobrir esse valor de K. Só que daí eu sei também, né, que o M ele pode ser calculado assim: YB menos o Y do ponto A sobre o X do B menos o X do ponto A. Como eu conheço o M, eu substituo ali. M é igual a 1. O Y do ponto B é K, que é o que eu quero descobrir, né? O Y do ponto A vale 13. Opa, o Y do ponto A vale 7, tá aqui, ó. Ok? O X, opa, o X do ponto B, onde é que tá o X do ponto B? Tá aqui, 13, menos o X do ponto A, que é 11, tá? Então, olha só, eu só estou substituindo, tá? O Y do B, que é K, o Y do A, que é 7, o X do B, que é 13, e o X do A, que é 11. Então, o que vai acontecer? 13 menos 11, vou botar aqui embaixo, aqui. Vou deixar K menos 7 em cima e 13 menos 11 dá 2. Esse 2 aqui, meus queridos, ele passa multiplicando aquele 1 lá. Então, nós vamos ter 2 vezes 1, 2. Nós vamos ter aqui K menos 7, tá? Então, o menos 7 vai passar para a esquerda positivo. Então, nós vamos ter 2 mais 7 é igual a K. Nós chegamos que o K é igual a 9, ok? K igual a 9. Então, descobrimos aqui, pessoal, que esse Kzinho aqui vale 9. Então, o ponto B, ele tem coordenadas 13 e 9. Tá bom? Entenderam? Ok, maravilha, maravilha, tá? Show de bola, pessoal. Mais adiante vocês vão ver a condição de alinhamento de pontos e aí fica mais fácil ainda fazer essas coisas aqui, tá? Bora lá então. O gráfico ao lado descreve a temperatura Y em graus Celsius de um aquecedor de ambiente em função do tempo X. Então nós temos o tempo X aqui, certo? E a temperatura dele. A temperatura no eixo do Y, tá? Em minuto, desde o instante que foi ligado, instante zero. Quando sua temperatura era de 10 graus Celsius. Então ele foi ligado quando a temperatura era 10 graus Celsius e o instante que atinge a temperatura de 28 graus Celsius está aqui. Então ele foi aumentando a temperatura gradativamente aqui, tá? Perfeito? Então bora lá. Letra A, calcular o coeficiente angular da reta que contém esse gráfico. Pessoal, como é que eu calculo o coeficiente angular? Bom, eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto 0 e 10. E eu tenho esse outro ponto aqui, que é o ponto 12 e 28, tá? Então, para calcular o coeficiente angular, que é a letra A, né? Eu vou fazer o quê? Y do B menos o Y do ponto A sobre X do B menos o X do A, tá? Olha só que barbada. Então vamos pegar aí o Y do ponto B, vamos chamar esse ponto de cima aqui de B e esse ponto inicial aqui vai ser o A, tá? Então o Y do ponto B, pois não. Escolhe, tanto faz, tá? Tanto faz. Se tu determinar o contrário do que eu fiz aqui, o B, esse ponto de baixo e o A o de cima vai dar certo também, tá? Vai dar o mesmo resultado. Então, o Y do ponto B é 28, o Y do ponto A é 10, embaixo o X do ponto B é 12 e o X do ponto A é 0. Então, nós vamos ter aqui 14, desculpa, 14, pensando embaixo, 18 sobre 12, tá? O que vai acontecer? Vamos dividir isso aqui por 6 em cima dá 3, vamos dividir por 6 embaixo dá 2. Ok, então chegamos que o M aqui vale 3 meios. O M é o coeficiente angular aqui, tá? Ó, pessoal, pode falar? Não, é que assim, ó, por mais que tu aumente esta reta aqui, até ela passar no eixo do X aqui,
a gente não vai saber qual é o ângulo formado. O ângulo pode ser qualquer um, entendeu? Entre 0 e 90 graus, pode ser qualquer um. Então a gente não sabe qual é esse ângulo, certo? A gente sabe que ele é um ângulo agudo, porém a gente não sabe o valor dele, tá? Agora, quando a gente sabe dois pontos, se a gente conhece dois pontos da reta, para descobrir o coeficiente angular, basta fazer esta formulinha aqui. Se tu vai usar a tangente, tu tem que saber o ângulo. Você tem que saber qual é a medida desse ângulo, entendeu? Para te poder usar a tabela. Por exemplo, deu... O problema forneceu um ângulo de 30. Bom, aí tu sabe que tangente de 30, tá? Mas nesse caso não tem como saber qual é esse ângulo aqui. Ele pode ser qualquer ângulo, pode ser 41,2 graus, pode ser 45,7, pode ser qualquer valor, tá bom? Tá claro? Beleza, show de bola. Então, pessoal, 3 meios é o coeficiente angular. Vocês podem ver que é um coeficiente positivo, então a reta é crescente, né? Se a gente for analisar como função do primeiro grau, é uma reta crescente, o A é positivo, né? No caso, o M, nesse caso aqui. Então, letra B pediu para a gente determinar a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Pessoal, o que é a taxa de variação? É o coeficiente angular. Só que é uma análise um pouquinho diferente. Se eu dividir 3 por 2, quanto é que é a divisão de 3 por 2? 3 por 2 dá 1,5. E nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em graus Celsius. Então, a taxa de variação é de 1,5 graus Celsius por minuto. Isso quer dizer que a cada 1 minuto aqui, varia 1,5 grau. Se vocês pegarem, eu vou fazer aqui para vocês verem agora aqui. Estou com a calculadora na mão. Se eu fizer 1,5 vezes 12, por que vezes 12? Porque ele variou 12 minutos aqui, certo? Ele saiu do 0 até o 12. Então, demorou 12 minutos para a temperatura sair de 10 graus para 28 graus. Então, a taxa de variação é 1,5 ao minuto. Ou seja, se eu multiplicar 1,5 graus por 12, dá 18. Exatamente 18, que começou no 10, 10 mais 18, chegou lá no 28. Tá? Então, aumentou 18 graus em 12 minutos. Entenderam a taxa de variação? Perfeito. Muito bem, meus queridos. Isso aqui é um pouquinho demorado, essa número 15 aqui. Vamos lá. Uma empresa de capital aberto é uma sociedade anônima cujas ações podem ser negociadas na bolsa de valores ou no mercado de balcão. Assim, qualquer pessoa física ou jurídica pode adquirir ações dessa empresa, sem necessidade da anuência do sócio. Tá? Então, na bolsa de valores pode-se comprar ações dessa empresa sem consultar ninguém, é só comprar. Tá? Isso que significa capital aberto. A Petrobras é uma empresa do capital cuja acionista majoritário é o governo brasileiro. Opera no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e seus derivados. O gráfico de linha abaixo descreve o lucro líquido anual dessa empresa no período de 2006 a 2012. Tá, legal. Galera, olha só. Nós temos o gráfico de 2006 a 2012. Isso aqui é o lucro em bilhões de dólares, tá? Então, ele faz uma análise aqui. Então, vamos ver na letra A. Calcular o coeficiente angular das retas que contêm os segmentos do gráfico correspondente ao período de 2007 a 2008. Então, ele quer saber esse período aqui de 2007 a 2008 e de 2009 a 2010, tá? Então, olha só, todo mundo comigo aqui na letra A, para entender bem, tá? Letra A. O coeficiente angular, vamos fazer assim, ó. 2007 a 2008. Vamos calcular o coeficiente angular aqui. Então, nós temos que 2007, pessoal, se eu for lá fazer o tracejadinho, né, vai dar esse valor aqui, ó, 21,5, tá? Dá esse valorzinho aqui, 21,5. Então, eu tenho o ponto aqui, ó, 2007. Vou fazer uma coisinha aqui para ficar mais fácil, tá? O primeiro ponto é o ponto 2007 para o X e 21,5 para o Y. Vou botar ponto e vírgula no meio aqui para diferenciar. E o segundo ponto que nós temos, né, porque a gente quer analisar esse pedaço aqui, que vai de 2007 até 2008. Então, nós queremos analisar esta reta aqui,
tá bom? Então, ó, a gente tem que fazer o quê? Pegar os pontos. 2007, 21,5, 2008 e 20 e 34, tá? 34. Pessoal, o que que eu faço? Para calcular o coeficiente angular, ó, eu vou simplesmente fazer o y de um ponto, que é 34, menos 21,5, que é o y do outro ponto, né? Embaixo fica x do ponto B, que seria 2008, menos o x do ponto A, que é 2007. Eu estou utilizando aquela formulinha yb menos ya sobre x do B menos x do A, tá? Percebam que embaixo vai dar 1, ó. 2008 menos 2007, embaixo dá 1. E em cima, 34 menos 21,5 dá 2,5, é isso? Concordam comigo? Não, 2,5, 12,5. 12. 12,5, tá? Então, eu tenho 12,5 dividido por 1, que dá exatamente 12,5. Esse é o coeficiente angular dessa reta aqui, tá? Fechou o pastel aqui? Vamos para o período agora de 2009 a 2010. Então, 2009 a 2010. Então, nós temos dois pontos para analisar também: o início do segmento e o final do segmento, tá? Que vai dar exatamente esse pedacinho de segmento de reta aqui. Gente, um segmento de reta é um pedaço da reta e, portanto, também tem equação, ou seja, é a mesma equação da reta, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que acostumar. A reta ela é infinita, porém o segmento de reta ele tem a mesma equação da reta, tá? Então, nós temos aqui 2009, 2009 e 29. Esse aqui é o ponto formado no início do segmento. E depois o outro ponto tem coordenadas 2010, 2010 e 35,2, né? 35,2. Vou botar um ponto e vírgula aqui. Aí eu vou usar a mesma fórmula que ela, para achar o coeficiente angular, tá? Y do ponto B, que é 35,2, menos o y do ponto A, que é 29. Tá bom? Sobre 2010 menos 2009. Ou seja, embaixo vai dar 1, e em cima, pessoal, 35,2 menos 29 vai dar 6,2, né? Então, encontrei os dois coeficientes angulares, 12,5 e 6,2. Pessoal, vocês estão percebendo que o coeficiente angular do período de 2007 a 2008, ele é maior do que o coeficiente angular do período de 2009 a 2010. Perceberam? Ok, o que que tem a ver com a inclinação da reta? Dá uma olhadinha na inclinação das retas. Isso, porque a taxa de crescimento dela é maior. E a taxa de crescimento tem a ver com quem? Com o coeficiente angular, tá? Então, quanto maior é o coeficiente angular, a reta ela tende a ficar mais de pezinho, ou seja, chegando perto do 90 graus. Quanto menor é o coeficiente angular, a reta tende a se aproximar do eixo do x. Ela é uma reta crescente, mas bem rente ao eixo do x, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que entender. Quando vai aumentando o coeficiente angular, a reta vai ficando mais perto de se tornar uma reta vertical. Entenderam, pessoal? Beleza. Ahn, Ok, isso quer dizer, então, a letra B aqui, ó, comparando os coeficientes angulares obtidos no item A, em qual dos dois períodos considerados houve a maior taxa média anual de variação do lucro da Petrobras? Bom, é óbvio que de 2007 a 2008 houve uma maior taxa de lucro do que de 2009 para 2010, porque a gente pode perceber que a taxa de variação aqui do período 2007 e 2008 foi maior do que do outro período 2009 e 2010, tá? Então, aqui nesse período a taxa foi maior do que no outro ali de 2009 e 2010, tá? Beleza.
Calcular o coeficiente angular da reta que contém os segmentos do gráfico de 2010 a 2011. Tá, então vamos lá. Vamos calcular então de 2010 para 2011, né? Vocês me ajudem aí. Então, deixa eu ver aqui. 2010 a 2011. Então, 2010, pessoal. Deixa eu anotar aqui. 2010, o lucro foi de 35,2. E 2011, o lucro foi de 33,3, né? 33,3. Show de bola. Então, deixa eu baixar aqui. Vamos calcular esse coeficiente angular aqui. Então, é o y do ponto B, que é 33,3, menos o y do ponto A, que é 35,2, sobre o x do ponto B, que é 2011, menos o x do ponto A, que é 2010. Bom, embaixo vai dar 1, então eu fico tranquilo. 33,3 menos 35,2, acho que dá 1,9 isso, deixa eu ver, 33,3 menos 35,2 dá exatamente, 1,9, tá? Só que negativo, né? E 1,9 dividido por 1 é 1,9. Pessoal, o que esse coeficiente angular deu negativo? O que ele quer dizer, pessoal? Olha só, olhem para a reta no período de 2010 a 2011 aqui. Ela é uma reta decrescente? Isso significa que a empresa teve lucro ou prejuízo? Prejuízo. Muito bem, ela perdeu 1,9 bilhões em um ano, certo? Essa foi a taxa de decrescimento dela, tá ok, pessoal? Show de bola. Em qual dos períodos, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, 2012, houve a maior taxa média, prestem bem atenção, maior taxa média anual de variação do lucro da Petrobras? O que vocês acham? Eu teria que calcular o coeficiente angular de todos, né? Mas eu já vou adiantar para vocês aqui, olha só. Qual é a reta que tem maior inclinação aqui? Exato, então essa aqui é que teve a maior taxa de variação de todos esses períodos aí. É só olhar a reta mais inclinada, né? Dá para perceber que ela é a reta mais inclinada tranquilamente, tá? Então, essa é a maior taxa de variação do lucro da empresa aí, tá, pessoal? Bem tranquilo. Ou eu poderia calcular todos os coeficientes angulares de cada período e comparar qual é o maior, certo? Tá claro? Muito bem, meus queridos. Então, vamos para o próximo slide aí. Isso aqui, pá. Cheio do céu. Condição de alinhamento de 3 pontos. Bora lá. Quando é que 3 pontos estão alinhados, pessoal? Vamos lá. 3 pontos estão alinhados quando eles pertencem à mesma reta. Se eles pertencem à mesma reta, pessoal, tem um joguinho aqui. O determinante entre os 3 pontos tem que ser zero. É muito simples a ideia. Por quê? Vocês concordam comigo que se esse ponto B aqui, ó, olhando assim, a olho nu, como se diz, né? Eles parecem estarem alinhados, concordam comigo? Só que pode ser que eles não estejam alinhados. Eu só vou descobrir se eles estão alinhados fazendo um cálculo. Porque o que acontece? Olha só, eu vou mostrar a ideia para vocês, tá? Suponhamos que o ponto B fosse aqui, tá? O ponto B fosse aqui. Nitidamente, eu posso perceber que os pontos não estão alinhados, tá? E olha só o que acontece. Vocês concordam que se eu unir esses 3 pontos aqui, forma um triângulo, correto? E um triângulo ele tem área. Eu posso calcular a área de um triângulo, correto? Ok, beleza.
O determinante desses três pontos A, B e C tem que dar um número diferente de zero, ou seja, um número diferente de zero significa que existe uma área entre os três pontos. Ok. Agora, vamos voltar ao caso inicial. Se esses pontos estão alinhados, forma alguma figura geométrica? Triângulo, quadrado? Não forma, né? Isso significa que se os três pontos estão sobre a mesma reta, a área é zero, concordam comigo? Ok. Então, quando é que três pontos são colineares? Quando eles estão na mesma reta e o determinante entre eles é zero. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Prestem bem atenção, isso aqui vai ser uma coisa que vocês vão usar direto, até mesmo para descobrir a equação da reta, tá? Eu vou pegar o ponto A tem coordenadas 1 e 3. O ponto B tem coordenadas 3 e 7. E o ponto C tem coordenadas 5 e 11, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto 1 e 3, vou colocar ele assim, ó. A coordenada x em cima, a coordenada y embaixo. O ponto B, 3 e 7, eu vou botar ele assim, ó. 3 e 7. O outro, 5 e 11, tá? E na última coluna eu vou repetir o primeiro. Eu simplesmente pego o primeiro ponto e repito ele lá na última coluna. Então fica 1 e 3. Ok. E aí eu vou fazer o seguinte cálculo. Isso aqui é um determinante, tá, pessoal? Professor, mas o determinante não é somente para a matriz quadrada, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4? Sim. Só que o que a gente vai fazer aqui? Eu estou ensinando para vocês aqui, pessoal, é um macete. É um macetezinho já para ir mais rápido. É mais fácil assim do que do outro jeito. Por quê? Se eu fosse fazer de outro jeito, daria uma matriz 3 por 3, uma matriz quadrada 3 por 3. Aí nós íamos ter que fazer o determinante aquele, talvez copiando as duas primeiras colunas do lado da matriz para multiplicar as diagonais, tá? Que vocês já aprenderam isso. Se não me engano é regra de Laplace, né? Ok? Que tem os sarros e Laplace, às vezes eu confundo os dois. Então, olha só. Assim fica muito mais simples, porque eu simplesmente multiplico de cima para baixo, começo sempre pelo primeiro elemento lá, que seria o A11, linha 1, coluna 1, tá? Então começo sempre por aqui. E depois de baixo para cima eu troco o sinal. De baixo para cima a gente troca o sinal, tá? Então olha o que vai acontecer. Eu vou ter ali 1 vezes 7, 7. 3 vezes 11, 33. 5 vezes 3, 15. Agora, de baixo para cima eu troco o sinal. 3 vezes 3, 9, fica menos 9. 7 vezes 5, 35, então fica menos 35, é só trocar o sinal. 11 vezes 1 dá 11, então fica menos 11, certo? Vamos ver aqui então. Somando aqui, ó, 7 mais 33 dá 40, mais 15 dá 55, então essa primeira parte aqui dá 55. Aí nós temos aqui a outra parte, ó. Menos 9 com menos 35 vai dar menos 44, com menos 11 dá menos 55. Aí eu vou ter menos 55 com menos 55, que dá zero. O que significa se deu zero esse determinante? Que não tem área. Significa que os pontos A, B e C pertencem à mesma reta, ou seja, eles são colineares. Então, esta é a condição de alinhamento de três pontos. Os pontos estão alinhados quando o determinante entre eles for igual a zero. Então, é bem simples esta ideia. Certo, meus queridos? Então, olha só, eu não vou fazer todos aqui para não perder muito tempo, tá? Mas então, vamos pegar aqui... Vamos lá, vamos fazer a letra A, depois vamos pular, vamos para outra. Então, daí depois vocês fazem outras. Certo? Então, nós temos aqui 2 e 4, 3 e 7, 5 e 13. E aí eu vou repetir a primeira coluna na última, 2 e 4, tá? Esse processo vai mostrar pra gente então se esses pontos A, B e C são colineares ou não. Então vamos fazer aqui. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 13 dá 39. 39. 5 vezes 4, 20.
Agora de baixo para cima troca o sinal, né? Eu fiz de cima para baixo, normal. Agora de baixo para cima a gente inverte o sinal. 4 vezes 3, 12, vem menos 12 para cá. 7 vezes 5, 35, menos 35. E 13 vezes 2 dá 26, vem menos 26 para cá. Então o que eu vou encontrar aqui? 14 com 39 nós vamos obter aqui 53, com mais 20, 73, né? Então a primeira parte aqui deu 73. Só para a gente fazer com calma aqui, né? Menos 12 com 35 dá menos 47, com menos 26. Vai fechar 73 também, né? Menos 73, né? Então ficou zero isso aqui, correto, pessoal? Deu zero. Beleza. Então, o que acontece aí, pessoal? Né? Se deu zero, é porque os pontos são colineares, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Esse aqui não. Esse aqui, deixa eu ver. Ó, perceba uma coisa aqui, todo mundo. Aqui eu tenho x igual a 3, aqui eu tenho x igual a 3, aqui eu tenho x igual a 3. Ó, isso aqui é uma reta vertical, x igual a 3. Então, é óbvio que isso aqui são pontos colineares, concordam comigo? Não precisa nem fazer o cálculo, né? Ok. Mesma coisa, né? Ocorre se eu tivesse aqui, ó, y igual a 2, y igual a 2, y igual a 2. Isso aqui é uma reta horizontal, y igual a 2. Todos os pontos são colineares, tá? Então nós temos que ter essa noção aí, isso aí ajuda pra caramba, certo? Vamos fazer mais esse outro aqui, ó. 5 e 1, 5 e 1, 3 e 3, 0 e 4. Esse aqui a gente não consegue perceber de cara o que que é. Então, tá aí, pessoal, ó. Vamos lá. Eu não vou igualar a zero. Eu vou fazer o cálculo e ver o resultado, se dá zero ou não dá. Então, vamos começar aqui. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 4, 12. 0 vezes 1, 0. Né? O zero não precisa nem colocar, tá, pessoal? Se deu zero, não precisa colocar. De baixo para cima, 1 vezes 3, 3. Então, vem menos 3 para cá. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Menos 20. Nós vamos obter aqui 15 mais 12 dá 27, menos 3 dá 24, 24 menos 20 vai sobrar 4. E aí, pessoal, são colineares? Não colineares. São pontos não colineares, significa que eles não estão alinhados, tá? Então, se deu zero, são colineares, né? Se deu zero, são pontos colineares. Se não deu zero, ou seja, deu um número diferente de zero, eles não são colineares. Está claro isso? Ok. Nossa aula vai até às 8h50. Tá, então vamos terminar esse exemplo 17 aqui. Vamos lá. Então, exemplo 17. Determinar o valor de y para que os pontos A, B e C sejam colineares. Pessoal, olha o que está pedindo aqui. Determinar a ordenada y para que sejam colineares. Então, para que sejam colineares, o determinante tem que ser igual a zero, concordam? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto 2 e 5 que está aqui, o ponto 4 e 11, o outro ponto que é o ponto 5 e y, e vou repetir o primeiro ponto na última coluna. Só que agora eu vou igualar a zero. Eu vou dizer que esse determinante tem que ser igual a zero. Por quê, meus queridos? Isso, porque pediu que eles sejam colineares. Então, se o problema pediu para eu descobrir o valor de y para que eles sejam colineares, eu tenho que dizer que esse determinante tem que ser zero, tá? Então, olha só, eu vou fazer a continha aqui, multiplicando de cima para baixo, 2 vezes 11 dá 22, 4 vezes y dá 4y, e 5 vezes 5 dá 25, tá?
Agora eu vou multiplicar de baixo para cima, certo? 5 vezes 4, 20, troca o sinal, menos 20. 11 vezes 5, 55, troca o sinal, fica menos 55. E y vezes 2 dá menos 2y, igual a zero. Igualei a zero porque deve ser colinear. Então eu vou somar agora aqui os dois y que eu tenho aqui, né? Esse aqui e esse aqui. Então nós vamos ter aí 4y com menos 2y vai dar 2y. E vamos somar o restante que tem aqui, tá? Então, 22 com 25 nós vamos obter 47. 47 menos 20 dá 27. E 27 menos 55. Opa, 27 menos 55, isso aqui vai dar menos 28, tá? Menos 28. Eu vou passar, pessoal, tá do lado aqui. Eu vou passar o menos 28 para o outro lado, fica 28. Passo o 2 dividindo, eu vou achar 28 por 2, que dá 14. Beleza? Então, olha só. Nós achamos que este y aqui deve ser 14, né? Esse y aqui deve ser 14. Pessoal, eu posso fazer a prova real aqui? Posso, ó. 2, 5. 4, 11. 5 e 14. 2 e 5. Se eu fiz os cálculos corretamente, o que vai acontecer, pessoal? Tem que dar zero isso aqui. Se esse valor está correto, tem que dar zero. 2 vezes 11, 22. 4 vezes 14 vai dar 16. Só vir um dá 56, é isso? 56, né? 5 vezes 5, 25. Menos, agora eu fiz de cima para baixo, agora de baixo para cima, trocando o sinal. Nós vamos achar menos 20. Vai dar menos 55. Né? 11 vezes 5, 55, e 14 vezes 2 dá 28, então dá menos 28. Pessoal, isso aqui vai dar exatamente zero, então, né? Se a gente somar 22 mais 56, mais 25, menos 20, menos 55, menos 28, nós vamos encontrar exatamente zero, tá? Fechou o pastel. Então, isso é uma prova real que vocês podem fazer depois que o cálculo ali está correto, tá? Será que eu achei o valor correto? Ah, beleza, faz o teste. Tá? É óbvio que se vocês pegarem a prática disso aqui, não precisa ficar testando, né? É só vocês confiar no taco de vocês aí. Tá, meus queridões? Tranquilo? Tá entendido? Beleza, pessoal. Então, a aulinha de hoje foi isso. A gente vai se ver na próxima aula aí novamente. E vamos continuar com esse conteúdo aí, tá? Só que tem mais coisa para nós ver, tá, pessoal? Bastante coisa para ver ainda. Eu vou tentar dar uma resumida aí, como eu já disse, de forma que não prejudique nenhum conteúdo, tá? É que eu faço bastante exemplos em aula com vocês, né? Então, vou tentar ser mais objetivo um pouco aí, tá? Para dar tempo de nós vermos tudo direitinho aí, sem atropelar muita coisa. Tá, pessoal? Valeu pela aulinha, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida aí, podem me perguntar. Estamos no Zap aí, tá? Certinho? Valeu, um grande abraço para vocês, pessoal. Até a próxima aula.